Antes de tratar do assunto que me traz à tribuna, eu gostaria aqui de fazer dois registros. O primeiro deles diz respeito à apresentação do voto de condolências, e eu assinei ontem o voto de iniciativa de Vossa Excelência, senador Paim. Voto de pesar pelo falecimento de José Eduardo Cardoso, ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, ex-senador da República pelo Estado de Sergipe, ex-presidente da Petrobras, enfim, e um grande amigo. Enquanto um grande amigo de todos nós, de todas nós, tive a oportunidade de conviver com Zé Eduardo Dutra quando ele era senador e eu deputada federal. Então, não podia deixar também, no que pese ter assinado o voto apresentado por Vossa Excelência, deixar de, aqui dessa tribuna, também apresentar meus votos de pesar à família, aos amigos, ao Estado de Minas Gerais, que é o estado natal do ex-senador, e, sobretudo, de Sergipe. Nosso partido, o PCdoB, no estado de Sergipe, todos os nossos militantes sempre falaram com muito carinho e com muito respeito, referindo-se ao ex-senador José Eduardo Dutra. Então, fica aqui também o meu registro de pesar, de condolências e de solidariedade, de carinho àqueles que ficam e que tinham por ele uma grande gratidão, um grande carinho, um grande apreço. O segundo registro que faço, senhor presidente, é que, no último domingo, pela primeira vez no Brasil, nós tivemos eleições unificadas para os conselhos tutelares. Todos os municípios brasileiros elegeram, no último domingo, os seus conselheiros e conselheiras tutelares. Infelizmente, assim também aconteceu no meu estado, mas, infelizmente, na capital, na cidade de Manaus, o pleito, senhor presidente, teve que ser anulado, teve que ser cancelado. Irregularidades anulam a eleição de conselheiros. E as irregularidades eram tantas, senador Petecão, que não dá nem para eu nominá-las aqui. Mas, para falar de algumas somente, é que as escolas onde aconteceriam a votação estavam fechadas. Muitas das escolas onde deveriam acontecer as eleições. A eleição coordenada que foi pela Secretaria Municipal de Assistência Social, portanto, pela Prefeitura Municipal de Manaus, teve que ser anulada em decorrência dessas irregularidades e da impossibilidade da maioria dos eleitores de votarem no último domingo. Diferentemente, no interior, a notícia que temos é que a eleição aconteceu dentro de um clima de muita tranquilidade e a organização de todas elas feitas de uma forma muito competente, muito profissional e, principalmente, mostrando comprometimento com essa importante política que atende às crianças, aos adolescentes do país, que é um bom funcionamento dos conselhos tutelares. Então, eu quero, assim como fez grande parte da população da minha cidade, também manifestar a minha indignação com esse fato ocorrido no último domingo, que fez com que as eleições tivessem que ser anuladas. E, para que Vossas Excelências tenham ideia, eram 9 os promotores que foram designados pelo Ministério Público Estadual para acompanhar as eleições na cidade de Manaus. E os 9, de forma unânime, chegaram à conclusão de que as eleições estavam comprometidas, tamanho rol das irregularidades, tamanho rol dos absurdos que aconteceram no último domingo. E agora, senhor presidente, eu quero primeiro dizer que na última sexta-feira, na última segunda-feira, fizemos aqui um bom debate acerca da reforma administrativa que foi anunciada pelo governo federal. Um debate, vários senadores e senadoras ocuparam a tribuna para falar das questões relativas não só à reforma ministerial, mas aquelas que envolvem o conjunto do serviço público e também do servidor público. E, naquele momento, tanto eu, senadora Gleisi, senador
vários senadores que aqui estavam, Pimentel, dissemos que o mais importante de tudo foi a criação de uma comissão permanente por parte da Presidência da República, uma comissão permanente da reforma do Estado. Essa comissão, tenho eu a impressão que deverá ter um trabalho muito importante nesses próximos meses e nesses próximos anos, porque, afinal de contas, uma reforma administrativa profunda que leve à garantia da manutenção de todos os direitos para os trabalhadores, até a ampliação desses direitos, mas que traga também a capacidade, a competência, a excelência para o serviço público, é algo que todos nós temos que nos debruçar. E algo que tem que ser perseguido não só pelo Poder Executivo, mas também pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. E abordamos o fato de que, entre as medidas anunciadas pelo governo federal, está o congelamento do salário dos servidores até o mês de agosto do ano que vem, do ano de 2016. O reajuste que deveria ser feito antes só será feito até lá. Em decorrência disso, apresentamos ontem, falamos que era importante que também, assim como o governo, o Poder Executivo, deu um gesto no sentido de propor uma redução de 10% em seus salários, como fez a presidente Dilma, em relação ao seu próprio salário, ao salário do vice-presidente Michel Temer, ao salário do conjunto dos ministros, que nós, parlamentares brasileiros, também dessemos um gesto no sentido da população entender, enxergar e perceber que é um gesto pequeno, mas muito simbólico e que mostra que, na hora da dificuldade, todos temos que estar dispostos a dar a nossa parcela de colaboração para que superemos a crise. E foi assim que falei da sugestão da diminuição também em 10% de nossos salários. Foi quando a senadora Gleisi disse que já estava elaborando um projeto de resolução. E ontem assinamos, juntamente com a senadora Gleisi, o projeto de resolução que já foi protocolado na mesa do Senado Federal. Projeto de resolução que tomou o número 367, assinado pela senadora Gleisi, por mim, pelo senador José Pimentel e pelo senador Randolfo Rodrigues. E, senhor presidente, creio e repito que, para aqueles que vivem de salário, os parlamentares, como eu vivo de salário, certamente a minha única fonte de renda é o salário como parlamentar, certamente 10% deverá ser sentido, mas nada diferente daquilo que sente atualmente a população brasileira, o conjunto da população brasileira, que sente uma grande parte, uma totalidade, inclusive nós, com os aumentos dos preços nos serviços públicos e dos preços dos produtos. E, segundo, na própria impossibilidade dos servidores federais de terem os seus salários reajustados, recompostos nesses próximos meses. Então, considero esse gesto como um gesto extremamente, um gesto simbólico, mas importante para que a população não veja o parlamento como um conjunto de homens e mulheres que, a partir do mandato popular, agem somente para buscar o sacrifício de outros, enquanto defende seus interesses pessoais. Então, eu considero que essa medida é muito importante, que todos nós possamos aprová-la e aprová-la de uma forma ágil, senhor presidente. Em segundo lugar, eu quero aqui destacar os fatos acontecidos no Brasil no último final de semana. No último final de semana, quando a Petrobras comemorou os seus 62 anos de fundação, uma parte significativa dos movimentos populares do Brasil, formado por inúmeras entidades juvenis, de trabalhadores, centrais sindicais, estiveram às ruas, organizadas inclusive pela Frente Brasil Popular, nas ruas no sentido de defender a Petrobras enquanto empresa pública importante para o nosso processo de desenvolvimento, mas também defender a soberania e a democracia em nosso país. E isso é importante, senhor presidente, porque no momento de crise,
o que a gente percebe é que muitos se aproveitam dessa fragilidade momentânea do governo para fazer com que projetos que em outros períodos dificilmente caminharia no Parlamento brasileiro. Entre esses projetos estão aqueles que visam a mudança do sistema de partilha para o petróleo do pré-sal e que querem tirar os 30% obrigatórios de participação da Petrobras em todos os consórcios que atuem no âmbito do pré-sal. Este projeto, que trata dos 30% de participação da Petrobras, está aqui no Senado. E o outro teve o seu requerimento de urgência votado ontem na Câmara dos Deputados. E ontem tivemos uma vitória muito importante na Câmara dos Deputados, porque houve a rejeição da urgência, houve a rejeição da urgência para votar o projeto que mudava o sistema de partilha. Assim como nós nos debatemos aqui no Senado Federal, também os deputados federais lá debatem essa matéria, que é muito importante, e que não há nada, absolutamente nada de urgência nessa matéria, senhor presidente, porque não há nenhum leilão que acontecerá proximamente envolvendo o petróleo da camada do pré-sal. Então, não há nenhuma urgência nem para votar aqui no Senado o projeto 131, de autoria do senador José Serra, assim como na Câmara dos Deputados o projeto que acaba com o marco regulatório através da partilha. E para aqueles que não têm a oportunidade de acompanhar sempre esses debates, o que significa isso? O que significa a partilha? A partilha foi uma lei que aprovamos assim que se descobriu a existência de uma reserva fantástica de petróleo no Brasil, na camada do pré-sal, senhor presidente. O sistema de partilha, diferente do sistema de concessão, faz com que todo o óleo extraído seja do Estado brasileiro. E o Estado brasileiro paga as empresas operadoras, aquelas que trabalham para extrair esse óleo através também de parte de petróleo. E todo o restante fica para o Estado brasileiro e, de acordo com a lei que aprovamos, também deverá ser aplicado na educação e na saúde. Então, querer mudar isso é querer dar um golpe no Estado brasileiro. Nós que ainda nem começamos concretamente a usufruir dos benefícios do pré-sal. Então, mesmo antes de que iniciemos a usufruir esses benefícios, eles já querem retroceder, voltar atrás e acabar essa lei. Por isso é que eu destaco essas manifestações ocorridas nas grandes cidades brasileiras no último domingo, em defesa da Petrobras, em defesa do novo marco de partilha do pré-sal, porque isso é defender o próprio Estado brasileiro. Nesses 62 anos de vida da Petrobras, talvez ela viva hoje a sua maior crise, mas nada que indique que a Petrobras seja uma empresa acabada e falida, como alguns tentam colocar. Mesmo diante de todas as dificuldades que ela vive, se analisarmos a sua situação com as outras gigantes mundiais do petróleo, a gente percebe que a Petrobras não está numa situação diferente, nem pior do que outras empresas que atuam em âmbito mundial, outras grandes multinacionais, senhor presidente. Então, eu aqui quero fazer esse destaque dessa mobilização importante e dizer que a população está alerta e não permitirá que nenhum golpe contra a nação, contra leis importantes que garantem melhores condições do Estado avançar, sobretudo na área de educação, há uma vigilância para que não haja qualquer retrocesso nessa área. Muito obrigada, senhor presidente, senador Paim.